Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa sexta-feira, para finalizarmos essa semana juntos, meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos refletir com vocês sobre a chamada lei da semeadura e colheita. Estamos fazendo a leitura do profeta Oséias e hoje Oséias fala exatamente no capítulo 8 sobre como aqueles que semeiam vento colherão tempestades. A promessa da palavra de Deus também é que aquele que semeia generosamente colherá generosamente. E é lógico, mais do que qualquer outra abordagem, o profeta Oséias e a palavra de Deus falam sobre a semeadura da nossa vida em relação a coisas eternas. Esse princípio, na verdade, se aplica a tudo, se aplica às nossas finanças, se aplica à nossa carreira, aos nossos relacionamentos, ao uso das nossas palavras, mas especialmente em relação a coisas eternas. O Senhor Jesus disse para nós acumularmos tesouros não terrenos, ouro e prata, porque a ferrugem pode atacar, os ladrões podem roubar, mas Jesus disse em Mateus capítulo 6, 20, acumulem para vocês tesouros no céu, onde a ferrugem não ataca e os ladrões não arrombam e não roubam. Então hoje nós queremos meditar com vocês com a leitura de Oséias 8 e vamos refletir um pouco sobre essa lei da semeadura e da colheita. Uma lei que se aplica a todas as áreas da nossa família. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para trazer entendimento, uma aplicação pessoal, que cada um de nós possamos hoje finalizar essa semana que nós estamos aqui juntos, fazendo esses devocionais e também receber algo novo de Deus. Sim, Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, obrigado pelo relacionamento que o Senhor, Pai, tem conosco e quer ter a cada dia mais. O Senhor quer que a cada dia nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então é isso que eu te peço sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que se une a nós, Pai, em oração, em leitura da palavra. Fale conosco, faça-nos, Pai, o Senhor conhecido a nós, faça o Senhor, Pai, acessível a cada um de nós, que nós possamos receber da Tua palavra, da Tua direção, revelação nova e fresca, cada dia que nós nos reunimos. Sim, nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então, Oséias 8 diz assim: coloquem a trombeta na boca, ele vem como uma águia sobre o templo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te conhecemos. Israel, porém, rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lancem fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de se purificar? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Esse bezerro de Samaria será feito em pedaços. E aí diz, como o Tiago comentou no início, eles semeiam ventos e colhem tempestades. O talo não tem espigas e não produzirá farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel foi devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, porque foi para a Síria como um jumento selvagem e errante, e Efraim se vendeu para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os ajuntarei, e logo começarão a definhar sob opressão do poderoso rei. Aqui, tanto Samaria quanto o termo Efraim se refere especificamente às 10 tribos do norte de Israel, diferenciando-os daqueles que viviam no sul, na região de Judá. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei. Ao falar sobre o conhecimento, Oséias deixa claro que o conhecimento que faltava
ao povo de Israel não era o conhecimento intelectual de saber quais eram as leis do Senhor, saber o que era correto. O que lhes faltava era o conhecimento de Deus, o temor do Senhor e o se unir a Deus no propósito dele. Mesmo conhecendo na mente as leis, como muitas pessoas hoje conhecem a Bíblia, conhecem o que é correto, escolhem viver distantes do Senhor. Esse era o conhecimento que faltava ao povo de Deus. Esse é o chamado do profeta Oséias para nós verdadeiramente conhecermos a Deus de forma íntima. Diz: eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Oferecem-me sacrifícios como dádivas e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá as suas fortalezas. Nesse capítulo, Oséias está falando então sobre a semeadura e a colheita, como o povo de Israel, tendo a lei, o conhecimento de Deus. O povo de Israel, para quem Oséias estava profetizando, havia sido separado por Deus para se tornar um exemplo do Senhor, de bênção, de santidade, de justiça para as nações ao redor. Mas eles, diante desse conhecimento que tinham, escolheram fazer mau uso, escolheram utilizar o seu ouro e a sua prata para construir ídolos de deuses pagãos que eles adoraram no lugar do Senhor. Eles escolheram fazer mau uso daquilo que Deus colocou na mão deles, a responsabilidade, os recursos, a bênção, e o Senhor disse que eles iriam colher consequências do que eles estavam semeando. Sim. O apóstolo Paulo fala sobre semeadura e colheita também em 2 Coríntios capítulo 9, quando no contexto de finanças e de ajudas financeiras que algumas igrejas davam a ele, e também o suporte do crescimento da igreja no início, da chamada igreja primitiva, ele diz que aqueles que semearam muito vão colher muito, mas aqueles que semearam pouco vão colher pouco. Na verdade, o que Oséias está dizendo é que aqueles que semeiam pouco, aqueles que não estão fazendo um bom uso dos recursos e dos dons recebidos de Deus, esse pouco vai ser pior do que pouco, vai ser como uma tempestade. Por isso ele diz: aqueles que semeiam vento colherão tempestades. Gostaria de compartilhar com vocês também, a respeito desse assunto, o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3, a partir do verso 7, uma confissão do apóstolo Paulo tão linda em relação a opção do coração do apóstolo Paulo, a sua decisão diante do chamado e dos dons de Deus. Lembre-se de que quando Jesus disse que, na parábola, que um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos, chegou um momento em que aqueles homens precisaram prestar contas a Deus, como eles investiram, como eles semearam aqueles recursos e dons. E Jesus está falando muito além da aplicação financeira. Apesar desse princípio também se aplicar a finanças, isso se aplica, na verdade, a todas as áreas das nossas vidas. E Paulo, diante do seu chamado, diante dos seus dons, ele faz essa confissão que eu e a Rafa vamos ler para concluir aqui essa meditação com vocês. Em Filipenses 3, de 7 em diante, diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses 3 é exatamente que Oséias aborda nos seus escritos de forma poética e bela. Oséias está dizendo o que vale na nossa vida se não nós conhecermos o nosso Deus. E nós não estamos falando de um conhecimento da lei ou de um conhecimento religioso, porque a lei não pode nos unir a Deus. A lei apenas aponta o problema que o pecado trouxe. Mas nós nos unimos com Deus através da nossa fé em Jesus. É uma simples condição de nos humilharmos diante de Deus para concordar com seus propósitos e, ao nos aproximar dele, conhecermos, permitir também sermos conhecidos de Deus e vivermos em intimidade com o nosso Criador, aquele que nos ama e que tem o melhor preparado para nós. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor isso, que a cada dia o nosso coração esteja nele. Quantas vezes nós podemos estar buscando satisfação, buscando resposta em outras coisas que não são o Senhor, assim como o povo de Israel falou nesse capítulo também. Eles fizeram ídolos de ouro, de prata, tentaram fazer com suas próprias mãos, da sua própria maneira, a solução que eles precisavam, a sede, a fome que eles tinham de algo superior, que era Deus. Então, muitas vezes, nós podemos fazer de diversas formas. Talvez nós não adoramos uma imagem, mas nós estamos fazendo de outra forma, colocando no lugar de Deus, substituindo o poder, a presença de Deus, aquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, que o nosso coração hoje, nessa manhã, nesse tempo, nós possamos, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor, nós queremos confiar em Ti, que a nossa fé esteja em Ti, nós queremos receber mais de Ti, porque Ele é aquele que nos criou. No final também de Oséias fala que eles esqueceram do seu Criador. Então, que em nome de Jesus, cada um de nós possamos estar lembrando quem é o nosso Criador, quem fez todo mundo e tudo aquilo que existe. Imagine quão grande é o seu poder, quão grande é a sabedoria de Deus. E Ele pode sim nos ajudar, seja nas menores as maiores coisas, porque Ele nos conhece e Ele que nos criou. Sim, vamos orar juntos então. Coloque diante do Senhor agora o seu coração, a sua família, seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar juntamente com você, também por esse final de semana que está chegando. Amém. Hoje, sexta-feira. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pelo seu grande amor reafirmado na tua palavra, amor que nos convida para te conhecer, para estar mais perto de ti a cada dia, prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus, o poder da sua ressurreição, o poder do teu Espírito Santo, a sabedoria que vem do Senhor apenas. Nós abrimos nossos corações humildemente para dizer sim e amém para tudo que o Senhor tem para nós. Amém, Te Senhor. pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que nós e nossas famílias nos esforçamos, tomamos decisões, como disse esse texto, sem antes consultar o Senhor, fazemos coisas que se tornam ídolos para nós. Pedimos a tua misericórdia, Pai, o teu perdão, e te damos liberdade para que o teu Espírito Santo venha tirar dos nossos corações, da nossa mentalidade, qualquer pensamento, qualquer apego, qualquer coisa que não provenha do Senhor, e que nós possamos ter o nosso caminho liberado para avançar na nossa caminhada com o Senhor dia após dia, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Oramos pelos nossos filhos, por aqueles que apresentam agora os seus descendentes, para que o Senhor tome a nossa família, também cada casamento, sob os teus cuidados. Venha, Pai, com as tuas revelações. Venha com os teus propósitos cumpridos em nossas vidas. Nos dê também paciência para guardarmos o teu tempo. Nos dê sabedoria naquilo que cabe a nós em relação ao uso, à administração dos dons e dos talentos que o Senhor nos tem confiado, e que a nossa semeadura resulte em glória para o teu nome. Sim, que a nossa semeadura resulte em um futuro de bênção para a nossa família. Que o Senhor, Pai, tenha liberdade para cumprir para conosco o teu propósito e nos dê sabedoria no uso de tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado, os relacionamentos, os recursos. Nós queremos fazer bom uso para a tua glória e para a bênção da nossa família. Oramos por um final de semana abençoado também. Sim, e confiamos ao Senhor todo o nosso futuro, tudo que toma o nome da nossa família, em cada detalhe da nossa existência. Entregamos nossa vida sob os teus cuidados e sob o senhorio de Jesus. Assim nós oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Assim Tenha um final de seja. semana muito, muito abençoado. E nós voltamos aqui no domingo pela manhã, né, meu amor? Para continuarmos nessa leitura de Oséias e aprender mais de Deus. Sim, na próxima semana vamos concluir a leitura de Oséias. Temos sido tão abençoados com mais essa leitura que nos chama ao conhecimento de Deus, um conhecimento profundo, um conhecimento que resulta na maior satisfação de vida que nós podemos desfrutar. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Envie para que essa pessoa receba também essa meditação, possa orar conosco e assim também será abençoada em sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.